Família Conectados pela Fé, vocês viram que é a mesma dancinha todo final de semana, né, Gui? Depois daquele programa do circo, eu tô preferindo não arriscar muito mais, viu? Então vou ficar só nesse passinho mesmo. Lê, boa tarde pra você, boa tarde pra amigo de casa, ligadinho sempre aqui no Conectados pela Fé. Uma alegria ter a sua companhia em mais um sábado pra gente levar pra você muita informação, entretenimento, diversão e dessa vez falando, sabe sobre o quê? Sobre literatura. Olha que assunto legal pra gente falar com a juventude, né, Lê? Você gosta de ler, Gui? Eu confesso que eu falho bastante na missão. Eu confesso que eu também, mas hoje a gente vai aprender novas formas de se encantar cada vez mais pelo mundo dos livros e eu tenho certeza que vocês, jovens aí de casa, vão gostar, viu? Porque cada vez mais a gente tá conectado, não é? Então facilita a nossa vida, tá tudo aqui na palma da mão também, né, Gui? É verdade, né, Lê? É uma maneira nova da gente ir se conectando com esse mundo dos livros e é legal a gente falar sobre isso nessa semana, porque no dia 23 de abril é celebrado o Dia Mundial do Livro. Então, para celebrar uma data tão especial como essa, a gente quer mostrar como a tecnologia tem feito parte da literatura através do BookTok, comunidades literárias nas redes sociais. Já ouviu falar disso, Lê? Eu já confesso que estou mais ansiosa ainda para aprender direitinho hoje, porque as redes sociais são um espaço para a gente poder debater as obras e até mesmo aumentar a popularidade dos livros e os seus autores, principalmente entre os mais jovens. As hashtags acumulam bilhões de visualizações. E aí, para entender melhor esse universo, a gente recebe a escritora Iris Figueiredo. Boa tarde, Iris. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Conectados. Boa tarde, é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre um assunto que eu gosto tanto, que é livros, internet, porque a gente está nas redes sociais falando sobre literatura, porque para mim a literatura é isso, essa conexão, da gente poder trocar ideias com outras pessoas, trocar ideia com quem contou aquelas histórias e transformar aquilo em algo nosso. E essas comunidades que se formam pra gente compartilhar nosso amor pela leitura incentiva muito. Que maravilhosa! Então vamos conhecer um pouquinho sobre você, a paixão pelos livros. É desde sempre? Desde sempre. Eu cresci numa família que meu pai e minha mãe eles se conheceram na faculdade de letras. Então assim, você já imagina que os dois gostavam muito de ler. E minha mãe é deficiente visual, mas ela sempre gostou de contar histórias pra mim. E o meu pai, eu sempre via ele com um livro na mão. Então, eu adquiri deles essa vontade de gostar de histórias, né? E eu lembro que quando meu pai descobriu que minha mãe estava grávida, ele foi lá e deu um livro. E falou assim, ó, primeiro livro dela, ela vai amar a leitura. Que lindo! E eu passei muito tempo lendo, eu sempre gostei muito de ler. E aí, na minha adolescência, eu meio que me afastei um pouco da leitura. Eu gostava de ficar na internet o dia inteiro, né? Eu usava redes sociais, eu sou um pouquinho mais velha, então era ali Orkut, aquele tempo assim. A gente sabe. Nem sei, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar do Orkut, né? E aí eu ficava muito tempo nas comunidades e tal. E daí eu comecei a ler alguns livros jovens e eu fui procurar sobre eles na internet. E eu passava horas conversando sobre livros com outras pessoas. Com amigos que eu tenho até hoje, assim, eu cultivei naquelas comunidades falando sobre livros. E o meu pai virou pra mim e falou assim, filha, você passa muito tempo na internet usando rede social e tal. Isso não tá fazendo muito bem. Vai lá, faz outra coisa, usa algo de produtivo com isso. E aí, na época, isso foi em 2009, eu criei um blog sobre livros. Foi onde eu comecei a falar sobre livros. E assim, rede social pra gente só tinha isso, só tinha Orkut, tava começando ali Facebook, Twitter, mas era mais, um pouco mais distante, né? Então eu lembro que eu comecei a divulgar meu blog nas redes sociais e as pessoas iam lá pra ler as coisas que eu tinha pra comentar sobre os livros que eu tava lendo. E isso alimentou em mim vontade de fazer outras coisas. Eu sempre quis contar histórias, eu sempre quis escrever. E daí quando eu comecei a divulgar e compartilhar aquilo que eu estava lendo, me deu um ânimo de compartilhar aquilo que eu estava escrevendo também. E uma atividade que teoricamente era muito solitária, porque no colégio quase ninguém curtia ler, era uma coisa que o pessoal olhava assim, coisa de nerd, coisa de gente assim, que não tem muito amigo, né? E foi um lugar onde eu fiz muitos amigos a partir das minhas leituras. E foi onde eu exercitei muitas coisas e descobri até minha profissão. Então eu amo a ideia de você compartilhar
sua leitura, seu amor pela leitura nas redes sociais, porque eu sei o quanto isso pode ajudar a gente a crescer. Não só pessoalmente, assim, mas profissionalmente também, dá muitas perspectivas pra gente. Olha que legal ver eles falando isso, né, Lê? Porque talvez alguém num pensamento mais conservador, olhando para esse cenário, ia pensar, poxa, a rede social vai acabar com o hábito de leitura das pessoas, vai só estragar a juventude. A gente sabe que usada da maneira errada pode fazer muito mal, mas tem como tornar a leitura algo ainda mais interessante, então, né, Iris? Mais dinâmico esse universo. Com certeza, sim. A rede social é um espaço em que você pode compartilhar coisas boas e coisas ruins. Mas é muito bom você mesmo ser uma pessoa que seja uma fonte de coisas legais para compartilhar com os outros, né? Então, a partir do momento que eu comecei a compartilhar as minhas leituras e eu comecei a reparar isso e receber de volta, fazer essa troca, eu pude abrir novos horizontes. Foi a partir daí que eu entendi que eu podia escrever. Foi a partir daí que eu entendi, por exemplo, a minha própria profissão. Eu me formei em comunicação com habilitação em produção editorial, que é a formação de livros, e eu só fui descobrir isso a partir da minha paixão pela leitura compartilhada na internet. E ao longo dos anos eu fui mudando as redes sociais onde eu falava sobre isso, né? E o mais legal hoje é que eu vejo as pessoas falarem sobre aquilo que eu escrevi nessas redes. E, por exemplo, quando eu vejo um TikTok de alguém falando sobre os meus livros, eu fico super feliz, porque a pessoa tá falando... Ali é uma coisa muito legal dos vídeos, é que as pessoas podem compartilhar com empolgação. Você tá vendo a pessoa falar, isso te aproxima muito. Né? Ele tem, tipo assim, no máximo 3 minutos para compartilhar tudo. E aí a pessoa fala com tanta empolgação, com tanto sentimento, naquele estalo, ela consegue te prender. E é muito legal, porque muita gente fala, é uma rede social em que as pessoas estão passando muito rápido por uma coisa e outra, elas não vão lembrar, aquilo está incentivando tal coisa. Mas é também uma rede social em que você tem a pessoa ali te falando, te convencendo, conversando com você sobre o que ela acha sobre um livro. E a partir disso te gera um desejo de conhecer aquela história também, porque você lê os comentários, tem gente, nossa, eu queria conhecer esse livro, eu queria conhecer essa história. E pelas redes eu tenho visto meus leitores crescerem cada vez mais, assim, chegarem a mim, pessoas me marcam, eu vi seu livro no TikTok, alguém falou. E eu não sou uma pessoa que eu mesma produzo muito conteúdo, essa é a graça também dessas redes, né? Porque no TikTok, às vezes, você não precisa, como autor, estar produzindo seu conteúdo o tempo inteiro. Você vai ver leitores de verdade contando, compartilhando aquilo. Isso é lindo, porque você também conhece o rostinho de cada um que tá lendo e que cada um tá compartilhando. Eu acho aproxima, muito legal. Né, o leitor. Aproxima muito. A gente faz uma troca muito legal a partir disso, porque é muito dinâmico, né? Você se sente muito próximo. E eu acho que é sobre isso mesmo que a gente queria que você comentasse. As redes sociais abrangem ainda mais o público, então talvez uma pessoa, o seu livro estava lá na livraria, não que não seja importante na estante, mas uma outra pessoa com quem eu me identifico, com aquele jeito, com aquela história, ela vai me convencer através do vídeo de que aquele livro é muito legal, e aí começar então a ler. E quais são os feedbacks que você recebe dessas pessoas todas? Gente, é a coisa mais legal do mundo, é você receber uma mensagem de um leitor contando que leu o seu livro. E muitos deles contando que leram o livro porque eles descobriram alguém falando, porque já tinham visto, sei lá, já vi na livraria, já vi num site que vende livros, mas não tinha pego, assim, gostei da capa, mas ainda não tinha ninguém me convencido. E de repente eles viram um vídeo, eles leram um tweet comentando, e aí eles pensam, ok, vou dar uma chance. E daí eles chegam e contam histórias tipo, eu me identifiquei muito com a personagem, esse livro me ajudou a passar por uma situação muito difícil que eu tava vivendo. E é muito legal porque eu falo muito sobre saúde mental nos meus livros, né? Então, por exemplo, o meu livro mais recente, que é Um Passo de Cada Vez, a protagonista, ela está completamente inserida nas redes sociais. Ela faz TikTok, ela faz vídeos, ela compartilha o dia a dia dela e a paixão dela pela música. E ela, na vida fora das redes sociais, ela tá vivendo um momento muito difícil. O último ano do ensino médio, inventaram uma fofoca sobre ela no colégio, ela tá lidando com bullying, essas coisas. E as redes sociais viram meio que o refúgio dela. E as pessoas começam a compartilhar aquilo entre eles, assim, a acompanhar a paixão que ela tem sobre aquilo. E eu acho que
a internet traz isso pra gente. O TikTok, o Instagram, traz isso pra gente, da gente poder falar com os outros sobre aquilo que a gente é apaixonado e descobrir outras pessoas que também gostam daquilo que a gente ama. E nessa comunidade do BookTok, as pessoas se identificam, vão lá, leem o livro e falam, caramba, ela tem as mesmas coisas que eu, ela gosta das mesmas coisas que eu. E ela tá passando por situações muito semelhantes à minha. Então eu sinto, assim, uma abertura muito grande com os meus leitores para ouvir eles falarem sobre o dia a dia deles, sobre os medos que eles sentem, sobre as dores que eles estão sentindo e que às vezes eles não conseguem falar em outro espaço. E essa troca, imagino que deixa a leitura ainda mais completa, né? Porque cada um vai com a sua bagagem, né? Aí ele estava falando pra gente de quando as pessoas vão se identificando, né? Com algum personagem, algum momento da vida que a protagonista vive no livro, por exemplo. E aí a pessoa partilha o que ela sentiu, né? Aí o outro vem e fala, poxa, tal momento me tocou porque me fez lembrar. Antes a gente não podia ter tantas trocas assim, né? Você lia e era a sua interpretação e acabou. Acho que essa troca também ajuda a gente a ampliar, fazer o universo, esse universo que você contou em algumas páginas ali, fica muito maior, né? Fica muito maior e ele pode compartilhar com outras pessoas também. Tipo, eu lembro quando eu era adolescente, em muitos momentos eu terminava um livro e no meu colégio as pessoas não gostavam muito de ler. O que é muito normal, né? Na adolescência você tem um monte de coisa acontecendo em volta e você não... ler, eu tenho que ficar sentado, parado um tempão. E eu lembro que eu lia os livros e eu pegava e falava assim, por favor, pros meus amigos do colégio, lê esse livro, é muito legal, você vai amar. E as pessoas ficavam me olhando, tipo, E às vezes eu ficava sozinha, querendo conversar sobre aquilo com alguém. E hoje eu vejo que eles conversam sobre aquilo com outras pessoas. Que legal. E muita gente que nunca deu a chance de ler, apareceu no TikTok uma pessoa falando super animada sobre uma coisa, ela fala, quem sabe, né? E muitos leitores me falam, esse foi o primeiro livro que eu li. Nossa. E esse foi o primeiro livro que eu li e identifiquei que eu li por vontade própria, porque eu vi alguém falando. E isso é muito legal porque não sou eu que estou dizendo, meu livro é bom. É outra pessoa que está dizendo e outra pessoa que passa por coisas similares a eles, que está ali vivendo, tem gostos parecidos, indica. Então, assim, você gosta muito de tal coisa, então você vai gostar desse livro. Isso é muito legal. Se forma uma comunidade muito saudável de se compartilhar aquilo que você ama de uma forma divertida. E eu acho isso muito legal. Eu amo a possibilidade de compartilhar sobre livros, porque isso aproxima uma pessoa que está aqui em São Paulo, de outra que está no Amapá, de outra pessoa que está em Brasília, e essas pessoas ali estão se conectando a partir da leitura. E isso é incrível. Com certeza. A leitura acaba nos aproximando, não é verdade? E para a gente finalizar a nossa entrevista, então, qual o recado que você pode dar para todos os jovens que talvez ficam, será que eu tenho que ler? Busquem novas formas, né? Dicas através da internet para que você, então, se apaixone pela leitura. Com certeza. Quem ainda não conhece esse mundo da leitura, ou quem tem muito preconceito, porque pensa assim, isso aqui não é pra mim, isso é chato, vou ter que ficar parado. Vai no TikTok, procura na hashtag BookTok, você vai achar muita coisa legal. Você com certeza vai encontrar um livro que te interessa, que tem a ver com aquilo que você gosta, porque eu digo que você às vezes gosta de ler, só não descobriu o livro certo pra você. E você vê alguém que tem interesses parecidos com o seu, falando sobre um livro e falando sobre aquilo com empolgação, te dá aquele ânimo. E quando você pode compartilhar com alguém, isso é melhor ainda. Então, se você lê um livro, se você gostou, faz também o conteúdo, isso vai mudar muito a sua forma de se relacionar com a leitura. Que maravilhosa. Pode tocar alguém, né? Pode incentivar alguém a ler. Iris, obrigado, viu, por trazer um pouquinho da sua experiência, da sua história e desse incentivo bonito para quem está nos acompanhando terem mais preocupação de lerem mais, né? É muito legal e obrigada por você trazer essa sua empolgação, porque eu já fiquei com vontade de ler esse livro que ela falou, gente. Você aí de casa também, seja sempre bem-vinda, viu? De nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre os meus livros. Obrigado, viu, Iris? Até a próxima, seja sempre bem-vinda aqui à nossa casa. Que legal, né, Lê? A gente trazer esse incentivo para quem está nos acompanhando, para a juventude não se perder, né? Às vezes a gente fica tanto na tela, é uma forma de leitura também, mas são aquelas leituras tão rápidas, curtas, né?
né? Exato. Legal a gente ter essa atenção para os livros também. Exatamente. E os espaços para o incentivo de leituras vem mudando com o aumento das redes sociais no nosso cotidiano, a gente percebeu, né? Mas as tradicionais bibliotecas também vêm se reinventando, você sabia? No dia 23 de abril é celebrado o Dia Mundial do Livro. E é por isso que nós estamos na Fundação Biblioteca Nacional, aqui no Rio de Janeiro, para conhecer um pouco mais dessa história. Mas antes de tudo, eu tenho uma pergunta para você aí de casa. Qual foi o último livro que você leu? E direto da Suíça e dos Estados Unidos, na Biblioteca Nacional, nós vamos te perguntar qual foi o último livro que você leu? Les Grandes Familles de Drouin, que era da Academia Francesa. Que demais! E você, conta pra mim, qual foi o seu último livro? O último livro que eu li foi A Cor Púrpura, Alice Walker. E agora, um leitor mirim. Qual é o seu nome? Daniel, Daniel, qual foi o último livro que você leu? da Bíblia. Estou lendo A Coragem de Não Agradar. Olha só. E você, qual foi o último livro que você leu? O livro foi Quarto Despejo, da Maria Carolina de Jesus. Edifício Verde, pessoas muito loucas. The alienista, ou alienista. Ah, legal, agora a gente lembrou. E para falar sobre tanta diversidade literária no nosso país, nós vamos conhecer de pertinho a Biblioteca Nacional. E quem vai me contar tudo sobre a história desse lugar que é tão importante é a Mônica, que já está aqui há 37 anos, né, Mônica? Conta um pouquinho pra gente como foi fundada a Biblioteca Nacional. A história da biblioteca, ela começa com a vinda de Dom João VI para o Brasil. Ele trouxe com ele, quer dizer, veio em navios posteriores à vinda da família real, mas já era planejada a vinda da Real Biblioteca para o Brasil. E essa é a biblioteca que dá origem à nossa biblioteca. Então a Biblioteca Nacional já começa com uma biblioteca rica, de uma biblioteca da Europa, que muitas bibliotecas da América Latina não teriam a mesma oportunidade, como foi a nossa, né, de trazer já uma biblioteca tão rica. Mas a biblioteca, a partir daí, né, com a vinda de Dom João, ele libera a biblioteca para uso público e até chegar na República, que ela se torna a Biblioteca Nacional. Mas ela vem sendo enriquecida desde então. Quando o Dom João chega no Brasil, ele libera que sejam impressos livros no Brasil, que até a vinda dele era proibida a publicação no Brasil. Os livros que tinham aqui eram importados, não podia se publicar aqui. E ele libera. Começa com a imprensa régia e outras bibliotecas e outras editoras começam a fazer as publicações. E uma outra coisa que ele faz é a exigência, que chamavam na época de propina, do depósito dessas obras na biblioteca. Então é assim que começa a crescer a biblioteca. Há 200 anos atrás, mais de 200 anos atrás, iniciou a biblioteca e aí ela mudou de sede também. É interessante falar isso porque a sede foi instalada atualmente por conta de tantos livros que chegaram, né? Sim, e quando ela chega no Brasil, ela não tinha um espaço próprio para ela. Ela fica no Convento do Carmo, na parte do hospital, das catacumbas, o bibliotecário reclamava do mau cheiro. E aí depois ela ganha um primeiro prédio, que não era feito para ela, era um prédio já pronto, que era na Rua do Passeio, aqui perto também do nosso atual prédio, e mais tarde é que a gente consegue um novo prédio. Já quando ele ganha esse prédio na Rua do Passeio, que hoje em dia é a Escola de Música da Universidade Federal, ele já era pequeno para a biblioteca. E aí chega na Biblioteca Nacional, até por conta do depósito legal, uma banca de jornal por dia. Então a biblioteca nunca vai parar de crescer. Então esse prédio aqui também já está pequenininho para ela. Que ele foi feito para 1 milhão de volumes, a gente já tem mais ou menos 9 milhões. E é interessante pensar também nesse acervo que é tão grande, mas que também está no ambiente online. Como que isso acontece? Bem, a Biblioteca Nacional tem procurado digitalizar as obras que já caíram em domínio público. O que é o domínio público? Existe também uma lei de direito autoral. Para proteger o autor de não ser
copiado, ou você, por exemplo, você escreve um livro, deposita na biblioteca, alguém aqui faz cópia e você não vende seu livro, alguém vem e copia tudo. Então existe essa lei, a Lei de Direito Autoral, que ela protege o livro até 70 anos, mais um, depois da morte do autor. Então, a Biblioteca Nacional, a partir desse período, né, assim, que já caiu em domínio público, já passou de 70 anos da morte do autor, a gente procura, principalmente na literatura brasileira, tudo mais, a gente procura digitalizar essas obras, fora também, como eu falei, essas obras que vieram com a Real Biblioteca, que são obras mais frágeis, antigas, a gente procura digitalizar, porque nós somos a Biblioteca Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro. E nem todo mundo tem a chance de vir ao Rio de Janeiro. Mas ela é nacional, ela tem que alcançar o Brasil inteiro. Então, a BN Digital é a forma de se alcançar. Você pode consultar qualquer obra que já esteja em domínio público. Aqui está aqui no acervo da Biblioteca Nacional. É um trabalho de formiguinha, porque a gente tem um laboratório para se fazer esse tipo de produção. E a gente procura colocar não só os livros, como também os jornais. Então, são as vantagens. Além de a gente conseguir, a partir da digital, atender o Brasil e também fora do Brasil, é essa coisa de preservar, que as obras mais antigas, elas são digitalizadas, normalmente a gente restaura, higieniza, então elas ficam preservadas, mas têm um acesso através da BN Digital. E depois que ela é digitalizada, a gente procura não mexer mais no original, só para cuidado, preservação. É legal que vocês fazem, além de tudo, um incentivo cultural, né? Para atingir todos os públicos e públicos diferentes. Sim. E agora uma pergunta um pouquinho pessoal. Para você, a importância de incentivar a leitura? Na hora de você incentivar a leitura é isso, é mostrar como é curioso, como é importante. Aqui mesmo, quando as pessoas vêm à biblioteca, o que eu procuro mostrar é isso, essa vida que tem dentro dos livros. Os livros estão sempre querendo mostrar alguma coisa. Senão o livro dentro de uma estante parado, fechado, ele é só papel. Então ele precisa ser visto, ele precisa ser lido, precisa ser encontrado, curtido, e é isso que a gente faz, né? Tentar levar o livro ao leitor. E isso que é o mais importante. É o mais interessante, é a gente se teletransportar para vários lugares. Muito obrigada pela sua partilha, compartilhar um pouco mais da Biblioteca Nacional com a gente. E para você aí de casa, fica uma pergunta. Para você, qual a importância da leitura? Total importância. Eu sou professora e filha de professora. Então, para mim, o livro é tudo, né? O mundo está aberto a partir da tua leitura, né? Você aprende, você visita lugares onde você nunca foi fisicamente. Hoje eu estou aqui visitando o Rio de Janeiro e feliz da vida, mas já fiz muitas leituras sobre o Rio de Janeiro, assim como acessei essas leituras aos meus alunos também. Então, para mim, é total importância. Super importante. Eu fui estudante de biblioteconomia, parei um tempo, mas trabalho numa biblioteca hoje e é muito importante a leitura, nós conversamos há pouco sobre isso, é muito importante a biblioteca, a informação, e a gente tem que tentar fazer com que as pessoas cheguem aos livros, aos meios de informação, seja em qualquer suporte que for, mas aposto muito ainda na importância do livro físico, em papel, você pegar, você tocar, você estar com ele ali, sentindo o cheirinho dele, e assim, quem puder levar suas crianças à leitura, essa vai ser uma coisa muito benéfica que vai fazer para elas em suas vidas. Que linda, né? Muito legal, Carlinha. Beijo pra você, obrigado por mostrar pra gente mais esse exemplo, né? É legal a gente ver como é que a leitura vai se dinamizando. E o cheirinho de biblioteca não tem como, gente. Eu adoro. Na minha faculdade, a biblioteca da minha faculdade é enorme. E aí eu ia lá e eu ficava, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Sentiu o cheiro do livro ir embora, você pelo menos eu olhava o livro, beijo, tchau. Ufa.
Mas legal, né, Lê? E claro, né, tem quem não vai se importar tanto com isso, mas hoje em dia a gente tem aqueles aparelhos, aqueles livros digitais, né? Exato. Que a imagem fica ótima para você ler, dá para levar vários livros em um pequeno aparelho. Agora, para quem gosta, como você, do cheiro de um livro novo, né, do papel, gente? nada troca isso, viu, Lê? Exatamente. Você aí de casa, chegou aquele momento da gente agradecer vocês. Sabe por quê? Porque vocês fazem parte da nossa maravilhosa família dos devotos. Eu tenho certeza que você, jovem que está nos assistindo, é um jovem de Maria, não é? Mas se você ainda não faz parte, vem fazer parte da nossa família. Seja um jovem de Maria, nos ajude com as obras de evangelização aqui do Santuário Nacional. E você sabe que de presente você todo mês recebe a revista Jovens de Maria na sua casa com conteúdos incríveis preparados com muito carinho para vocês, né, Gui? Exatamente. Então a gente quer reforçar o convite para aqueles jovens que estão nos acompanhando. Para fazer parte da nossa família é muito fácil. É só ligar no nosso número 0300 210 1210 ou acessar pelo site, pelo nosso portal a12.com/Jovens de Maria. Lá você consegue fazer bem rápido, viu, o seu cadastro para fazer parte dessa nossa grande família. E não se esqueça, lá no Instagram, @Jovens de Maria Oficial, você também acompanha todos os conteúdos produzidos por essa brilhante equipe para evangelizar e informar tantos jovens pelo nosso Brasil, né? Exatamente. Segue lá, @Jovens de Maria Oficial. E hoje a gente nem falou do nosso Instagram. Pois é, vamos reforçar, pessoal. Programa Conectados pela Fé. Vem seguir a gente Vamos também, aproveitar e fazer um pedido pro pessoal? Vamos. Indicação de livros, já que a gente falou no começo Boa! que a gente está lendo pouco. Quem tá aí com a leitura em dia, deixa uma indicação de um livro bem legal pra gente nos comentários lá na nossa última postagem, que eu prometo que eu vou me esforçar para ler alguns livros nesse ano. Viu? E olha só, entra no nosso Instagram também, porque vai ter uma surpresa para vocês. Tem uma surpresa. Quem gosta de ler vai gostar da surpresa. Vocês vão viu? gostar. Vem participar com a gente, combinado? Muito obrigada pela sua companhia no programa de hoje. É sempre uma alegria saber que você abre as portas aí da sua casa para nos receber com tanto carinho, viu? Você, jovem, beijo no coração e até semana que vem. Até semana que vem, pessoal.